focada na solução. Construindo sobre sucessos passados. A julgar por sua popularidade, a terapia focada na solução talvez seja o tratamento para a nossa época. Seu minimalismo pragmático, sua ênfase cognitiva e suas técnicas fáceis de ensinar se combinam para torná-la o que há de mais sensacional no circuito das oficinas, e sua promessa de soluções rápidas a tornam atraente para a indústria do gerenciamento de saúde. Na verdade, quando solicitados a indicar sua orientação terapêutica, muitos candidatos a provedores de atendimento pelo sistema de saúde denominam-se focados na solução, independentemente de sua formação profissional. A enxurrada de livros sobre o modelo é outra evidência de sua popularidade, assim como da aplicação do modelo a casais e ao alcoolismo. O que, além de seu nome muito atraente, tornou essa abordagem tão popular? A terapia focada na solução toma a simplicidade e a clareza do modelo do MRI e as trata de maneira totalmente diferente. Enquanto uma abordagem visa a ajudar os clientes a repetirem menos o que não funciona, a outra promove mais a realização do que funciona. Essas duas abordagens pragmáticas focalizam a queixa apresentada e tentam resolvê-la da maneira mais parcimoniosa possível. O modelo do Mental Research Institute, MRI, faz isso examinando tentativas frustradas de resolver o problema apresentado, enquanto a abordagem focada na solução examina as exceções, os momentos em que o problema não foi um problema. No entanto, a verdadeira diferença entre essas duas abordagens não é mera questão de onde elas pontuam sequências de problemas. Enquanto o modelo do MR focaliza o comportamento, o modelo focado na solução enfatiza a cognição. Supõe-se que as pessoas que buscam terapia já são capazes de se comportar eficientemente, mas que sua eficiência foi bloqueada por uma postura mental negativa. Chamar a atenção delas para os momentos em que se saíram bem as ajuda a enxergar as coisas de forma diferente. Acredita-se que os problemas se mantêm apenas porque se mantêm, e porque os clientes descrevem o problema como acontecendo sempre. Portanto, os momentos em que ele está ausente são descartados pelo cliente como sem importância, ou inclusive não são percebidos, permanecem escondidos da vista do cliente. Nada realmente fica escondido, mas, embora essas exceções estejam lá para serem vistas, não são consideradas pelos clientes como diferenças que fazem diferença. Para o cliente, o problema é visto como primário, e as exceções, se chegam a ser percebidas, são vistas como secundárias. Enquanto, para o terapeuta, as exceções são vistas como primárias. As intervenções pretendem ajudar o cliente a fazer uma inversão semelhante, o que levará ao desenvolvimento de uma solução. De Chazer, 1991b, página 58. A arte da terapia focada na solução, portanto, torna-se uma questão de ajudar os clientes não só a ver que seus problemas têm exceções, mas também a perceber que essas exceções são soluções que eles ainda têm em seu repertório. Para superar a ideia de que exceções simplesmente acontecem, o terapeuta focado na solução faz perguntas do tipo: como você fez isso? Esboço de figuras orientadoras. A terapia focada na solução originou-se do trabalho de Steve DeShazer, Insulberg e seus colegas no Brief Family Therapy Center, BFTC, em Milwaukee, Wisconsin. Esse instituto de formação particular foi iniciado em 1979, quando parte da equipe de uma agência comunitária de Milwaukee, atraída pelo modelo do MRTP, ficou insatisfeita com as limitações da agência e se separou para formar o BTFC. O grupo inicial incluía o casal Steve DeShazer e Insulberg, Jim Dirks, Elaine Nunnally, Marilyn LaCourte e Eve Lipchick. Seus alunos incluíam John Walter, Jane Peller e Michelle Weiner Davis. DeShazer é considerado o principal criador da teoria focada na solução, embora ele já não trabalhe tanto na clínica, preferindo dedicar seu tempo à pesquisa e à escrita. DeShazer trabalhou anteriormente em Palo Alto e foi bastante influenciado pela abordagem do MRI. Insoo Kim Berg é mais conhecida como terapeuta, mas também contribuiu substancialmente para a teoria. Ela treinou terapeutas no mundo inteiro e aplicou o modelo ao alcoolismo, à terapia conjugal e ao atendimento a famílias pobres. Steve DeShazer, fundador da terapia focada na solução. Insoo Kim Berg, uma das figuras orientadoras do modelo focado na solução. Outras figuras notáveis incluem Eve Lipchick, que trabalhou no BFTC por 8 anos, até sair, em 1988, para fundar o ICF Consultants com Marilyn Bojan.
Lipschick foi pioneira na aplicação do modelo focado na solução ao espancamento da mulher e, recentemente, publicou um dos livros mais úteis sobre como fazer a terapia focada na solução. Depois de fazer sua formação com DeShazer, Michelle Weiner Davis modificou o programa de uma agência em Woodstock, Illinois, adotando o modelo focado na solução. Weiner Davis aplicou-o a problemas conjugais em seu popular livro Divorce Busting. Scott Miller, agora estabelecido em Chicago, esteve no BFT-C por 3 anos, dirigindo os serviços de tratamento de álcool e drogas, e escreveu bastante sobre o modelo. John Walter e Jane Peller estão trabalhando juntos em Chicago, em prática privada. Fizeram sua formação no BFT-C e depois de escrever um livro que descrevia as etapas da abordagem, tornaram-se palestrantes populares no circuito de oficinas. Bill O'Hanlon, que recentemente transferiu seu consultório de Omaha, Nebraska, para Santa Fé, Novo México, nunca se associou formalmente ao BFTC. Mas, como aluno de Milton Erickson e um importante tradutor das ideias dele, o passo para a abordagem focada na solução foi fácil. Ele e Weiner Davis colaboraram para ampliar os fundamentos estabelecidos por DeShazer. Yvonne Dolan mora em Hammond, Indiana, e ensina em oficinas sobre terapia focada na solução e hipnose ericksoniana. Juntamente com In Sue Berg, ela publicou recentemente Tales of Solutions, uma coleção de estudos de caso ilustrativos de várias técnicas focadas na solução. Formulações teóricas. Os pressupostos que fundamentam a terapia focada na solução são simples e fáceis de compreender. Como disse In Sue Berg, temos muito orgulho da nossa simplicidade. Foi necessária muita disciplina para nos tornarmos tão simples. Wiley, 1990, página 27. Uma das características definidoras da terapia familiar sempre foi focar o presente, no qual os problemas são mantidos, em vez de investigar o passado para descobrir o que os causou. Os terapeutas focados na solução preferem olhar para o futuro em que os problemas podem ser resolvidos. Como no modelo do MRMP, os terapeutas focados na solução acreditam que as pessoas são levadas, por uma visão limitada de seus problemas, a perpetuar padrões rígidos de soluções falsas. Conforme colocam O'Hanlon e Weiner Davis, 1989, página 48. Assim, o significado que as pessoas atribuem ao comportamento limita o leque de alternativas que usarão para lidar com uma situação. Se os métodos usados não produzem um resultado satisfatório, o pressuposto original sobre o significado do comportamento geralmente não é questionado. Se fosse, novos significados poderiam ser considerados, e isso poderia promover uma abordagem diferente, talvez mais efetiva. Em vez disso, as pessoas costumam redobrar seus esforços para resolver o problema de uma maneira ineficaz, pensando que, se fizerem aquilo mais vezes, mais esforçadamente ou melhor, por exemplo, mais castigos, mais conversas sinceras e assim por diante, elas finalmente o resolverão. Os terapeutas focados na solução rejeitam a noção de que os problemas têm motivos ocultos ou de que as pessoas são ambivalentes em relação aos problemas. Eles supõem que os clientes realmente querem mudar. DeShazer, de fato, anunciou a morte da resistência como conceito, sugerindo que, quando os clientes não seguem as orientações, essa é a sua maneira de cooperar, ao ensinar ao terapeuta a melhor maneira de ajudá-los. O modelo do MRI foi profundamente influenciado pela visão de Milton Erickson de que as pessoas têm recursos não aproveitados e, muitas vezes, inconscientes. Segundo essa ideia, as pessoas só precisam alterar um pouco sua perspectiva para liberar o seu potencial. De início, a teoria focada na solução evidenciava mais essa visão ericksoniana das pessoas como ricas em recursos. Desde a Revolução Pós-Moderna, a teorização, cada vez mais, passou da liberação de capacidades não utilizadas para a modificação da maneira pela qual as pessoas falam sobre seus problemas. Os construtivistas acreditam que a linguagem molda a realidade. Sob a influência do filósofo analítico Ludwig Wittgenstein, DeShazer passou gradualmente para uma posição mais radical, a saber de que a linguagem cria a realidade. A linguagem constitui o mundo humano, e o mundo humano constitui o mundo total. DeShazer e Berg, 1993, página 73. Nada existe fora da linguagem. Portanto, DeShazer, 1993, página 89, afirma que não existem camas molhadas, nenhuma voz sem pessoas, nenhuma depressão. Existem apenas conversas sobre camas molhadas, conversas sobre vozes sem pessoas,
conversa sobre depressão. Se aceitarmos que linguagem é realidade, a terapia torna-se um procedimento relativamente simples. Só é preciso mudar a maneira de falar das pessoas. A partir dessa ideia surge o objetivo focado na solução de guiar os clientes da fala-problema para a fala-solução. Recentemente, alguns autores deixaram de prestar tanta atenção na ideia de que as palavras são mágicas, parafraseando o título do último livro de The Chaser, e passaram a examinar o poder do relacionamento terapeuta-cliente. Como afirmam William Butler e Keith Powers, 1996, página 245. A terapia focada na solução funciona, mas não é o modelo ou as técnicas o que realmente importa. O fundamental é a atitude do terapeuta e o intercâmbio entre o cliente e o terapeuta. Eve Lipschick ecoa esse sentimento, dizendo que a terapia focada na solução é uma filosofia, não uma coleção de técnicas. DeVoras Simon, 1966, página 46, sugere que a capacidade do terapeuta de transmitir aos clientes um sentimento de esperança é o que me parece estar na essência espiritual desse trabalho, colocar os anseios, os desejos e a crença de que uma vida melhor não só é possível, como também exequível em uma posição central em torno da qual tudo mais pode fluir. Outros sugerem que a terapia focada na solução funciona ao fazer com que os clientes sintam-se bem a respeito de si mesmos, ao destacar suas forças e sucessos, o efeito dos gritos de aplauso. Desenvolvimento familiar normal. Os terapeutas focados na solução adotam a ideia construtivista de que nada é absoluto, portanto, não devem impor sua visão de normalidade. A busca de falhas estruturais, que caracteriza outras formas de psicoterapia, é rejeitada. Conforme de Chaser escreve, o pensamento estruturalista aponta para a ideia de que os sintomas são o resultado de algum problema subjacente, um problema psíquico ou estrutural tal como hierarquias incongruentes, conflitos parentais encobertos, baixa autoestima, comunicação distorcida, sentimentos reprimidos, jogos sujos, etc. O terapeuta focado na solução dispensa essas especulações e só está interessado na linguagem, na maneira pela qual as pessoas se descrevem e descrevem seus problemas. A terapia, então, é extremamente relativista. O terapeuta só deve se preocupar com as queixas que a família apresenta e não deve impor valores sugerindo que os clientes tratem outros problemas não mencionados. O Hanlon e Weiner Davis, 1989, página 44. O terapeuta, orientado para a solução, não acredita que exista uma única maneira correta ou válida de se viver. Passamos a compreender que o que é um comportamento inaceitável em uma família ou para uma pessoa é um comportamento desejável em outra. Portanto, os clientes, não o terapeuta, identificam os objetivos a serem atingidos no tratamento. Desenvolvimento de transtornos de comportamento. No mundo focado na solução, este é um assunto encerrado. Assim como eles distanciam os clientes da especulação sobre a formação dos problemas, os terapeutas focados na solução também dissuadem os outros terapeutas de tais conjecturas. Sua convicção é a de que as soluções para os problemas, muitas vezes, não têm relação com o seu desenvolvimento, e que perseguir fatores etiológicos é se empenhar na fala-problema. Exatamente o que tentam evitar. A fala-problema e a preocupação associada com o problema são o mais longe que os terapeutas focados na solução vão ao tentar identificar fatores etiológicos. Acreditam que o pensamento focado no problema impede as pessoas de reconhecer as soluções efetivas que já usaram ou poderiam adotar no futuro. Objetivos da terapia. Como no modelo do MRI, o objetivo da terapia focada na solução é resolver as queixas apresentadas, ajudando os clientes a fazer ou pensar algo diferente para que se sintam mais satisfeitos com suas vidas. Mais do que os terapeutas do MRI, todavia, os terapeutas focados na solução confiam que os clientes vão atingir seus próprios objetivos. Acreditam que as pessoas já possuem as habilidades para resolver seus problemas, mas as perderam de vista, porque os problemas lhes parecem tão grandes que suas forças foram empurradas para fora do quadro. Às vezes, uma simples mudança de foco do que não vai bem para o que já está melhor pode lembrar os clientes desses recursos. Outras vezes, as pessoas talvez precisem procurar capacidades que não têm usado e aplicá-las aos seus problemas. Em um outro nível, o objetivo é apenas ajudar os clientes a começarem a mudar sua linguagem, a deixarem de falar sobre os problemas e passarem a falar sobre soluções.
Depois que as pessoas começam a falar sobre o que realmente são capazes de fazer, os recursos que possuem, o que fizeram no passado que funcionou, os terapeutas focados na solução terão atingido seu principal objetivo. A partir desse ponto, sua tarefa é aproveitar as soluções que surgem dessas conversas mais otimistas. Já que os terapeutas focados na solução não buscam reorganizar personalidades ou estruturas familiares, estão dispostos a aceitar objetivos mais modestos. Uma mulher sem teto pode simplesmente precisar encontrar um lugar para morar. Um homem solteiro pode querer ter coragem para convidar alguém para sair. Se o objetivo do cliente for vago, eu gostaria de me sentir mais feliz, ou utópico, eu nunca mais quero me sentir triste. Eles fazem perguntas destinadas a traduzir o objetivo em algo claro e específico. Ajudar os clientes a estabelecerem objetivos claros e exequíveis é uma intervenção importante em si mesma. E o processo de pensar sobre o futuro e o que a pessoa quer que seja diferente é uma grande parte do que os terapeutas focados na solução fazem. Condições para a mudança de comportamento. A tarefa da terapia focada na solução é ajudar os clientes a expandir as exceções aos seus problemas, soluções efetivas que já possuem. O terapeuta tenta trabalhar a partir do entendimento que o cliente tem do problema e buscar uma mudança comportamental. Todavia, embora o modelo condiga com a brevidade e o pragmatismo das abordagens estratégicas, os terapeutas focados na solução enfatizam a construção colaborativa de narrativas orientadas para a solução. Do ponto de vista de Berg e de Chazer, 1993, página 7, para haver essa mudança, é necessário que o terapeuta e o cliente empenhem-se em uma discussão que mude a linguagem pela qual o problema é descrito. Em vez de olhar por trás e por baixo da linguagem que clientes e terapeutas empregam, pensamos que a linguagem que usam é tudo o que temos para prosseguir. Sobre o que falamos e como falamos faz a diferença, e são essas diferenças que podem ser usadas para fazer a diferença para o cliente. Viemos a compreender que os significados aos quais chegamos em uma conversa terapêutica são desenvolvidos por um processo mais semelhante à negociação do que ao desenvolvimento de entendimento ou a uma descoberta do que realmente está acontecendo. Assim, mudar a maneira pela qual as pessoas falam sobre seus problemas é tudo o que precisamos fazer, porque, conforme cliente e terapeuta falam mais e mais sobre a solução que querem construir juntos, passam a acreditar na verdade ou realidade daquilo sobre o qual estão falando. Esta é a maneira pela qual a linguagem funciona, naturalmente. Berg e de Chazer, 1993, página 9. Por isso, a terapia focada na solução pode ser tão breve. É muito mais fácil conseguir que os clientes falem de maneira diferente sobre seus problemas do que produzir mudanças significativas em padrões de comportamento ou na estrutura intrapsíquica. Supõe-se, por certo, que fazer as pessoas falarem positivamente as ajudará a também pensar positivamente e, por fim, a agir positivamente para resolver seus problemas. Da perspectiva ericksoniana que formou o pensamento inicial de Chazer, o terapeuta deve criar na terapia uma atmosfera em que as forças das pessoas possam sair das sombras e passar para primeiro plano. De Chazer, 1985, 1986. Descobriu que essas forças se escondem nos espaços entre problemas em comportamentos, percepções, pensamentos, sentimentos e expectativas que estão fora do constrangimento das queixas. Essas exceções podem ser usadas como blocos construtores na construção de uma solução. As soluções envolvem determinar o que funciona para que o cliente possa fazer mais isso. De Chazer, 1986, página 48. Para ilustrar esse processo, de Chazer usou a metáfora de um homem cujo problema é querer sair de Chicago. A fim de resolver esse problema, muitas das seguintes informações têm pouca relevância. Como o homem chegou a Chicago? Há quanto tempo está lá? O que o impediu de sair anteriormente ou a natureza de Chicago? Em vez disso, o viajante só precisa saber onde quer ir e quais são os recursos de que dispõe para chegar lá. No entanto, ao discutir seus desejos, pode ser que ele se lembre de alguns bons dias em Chicago. E, embora essas exceções tenham parecido insignificantes, ao pensar sobre o que tornou-as excepcionais, ele percebe que aqueles foram dias em que se divertia com outras pessoas. Ele decide que não precisa deixar Chicago, afinal de contas, e em vez disso direciona a sua energia para passar mais tempo com as pessoas de quem gosta. É esse foco em objetivos, recursos e exceções ao problema o que caracteriza o modelo focado na solução. Com esse foco, as pessoas ou encontram uma solução para seu problema original, sair de Chicago, ou decidem que seu problema é alguma outra coisa,
tempo insuficiente com os amigos e encontram uma solução para isso. Terapia. Avaliação. Os terapeutas que utilizam o modelo focado na solução evitam cuidadosamente qualquer avaliação de como os problemas se desenvolvem. Também não estão interessados em avaliar padrões de comportamento que poderiam perpetuar esses problemas. O que querem identificar são aqueles padrões de comportamento que existiam quando o problema não era operativo. Ao invés de remexer em problemas passados, os terapeutas focados na solução se concentram em avaliar objetivos futuros. Esclarecer objetivos é um processo proativo que começa na primeira sessão e continua durante toda a terapia e que poderia assumir a forma de algumas das seguintes perguntas. Na sua opinião, qual é o problema agora? Como você saberá que o problema foi resolvido? Como você saberá que não precisa mais vir aqui? Quais serão os sinais? O que terá de ser diferente para que isso aconteça, em termos de seu comportamento, pensamentos e sentimentos? O que você perceberá que está diferente nas outras pessoas envolvidas na situação? Quais são as suas mais loucas fantasias sobre o que você quer que aconteça? Já que não estão interessados em avaliar a dinâmica familiar, os terapeutas focados na solução não sentem necessidade de reunir nenhum agrupamento específico de pessoas, tal como toda a família. Em vez disso, afirmam que quaisquer pessoas que estejam preocupadas com o problema devem participar das sessões. Também não precisam de muitas informações iniciais, porque querem ouvir as construções de seus clientes sobre seus problemas em primeira mão e sem qualquer pré-concepção. Seguindo de Chazer, os praticantes dessa abordagem distinguem o relacionamento com os clientes de acordo com seus variados níveis de motivação. Alguns clientes têm queixas, mas não parecem dispostos a trabalhar nelas, enquanto outros parecem prontos e ansiosos para fazer mudanças. O que de Chazer destaca é que essas distinções não são qualidades de caráter, mas qualidades do relacionamento terapêutico, e, portanto, são fluidas. Com um queixoso aparentemente desmotivado, a tarefa do terapeuta é engajar uma conversa focada na solução, elogiar o cliente e, possivelmente, dar a ele a tarefa de observar exceções ao problema. Ao não pressionar por mudanças, afastar a atenção dos problemas e dirigi-la às soluções, o relacionamento pode evoluir ao ponto em que o cliente torne-se um consumidor em busca de mudança. Quando ele se transformar nesse consumidor de mudança, o terapeuta pode assumir um papel mais ativo e ajudá-lo a procurar exceções. Técnicas terapêuticas. As intervenções ocorrem em um processo de 3 etapas. O terapeuta reestrutura ativamente o problema sob uma luz mais positiva e funcional e elogia o cliente por sua perseverança e capacidade. Esclarece o vínculo lógico que o cliente criou para si mesmo e o aprisiona. Associa uma diretiva de tipo hipnótico a um sinal inevitável de progresso. Por exemplo, os pais de uma criança que se comporta mal podem ser elogiados por sua persistente preocupação e pela maneira igualmente persistente de a criança obter a sua atenção. O terapeuta também poderia dizer: vocês continuam preocupados, mas nenhum dos seus castigos está funcionando. Por fim, eu não sei o que vocês estarão fazendo de diferente na próxima vez em que seu filho se comportar mal. No início da década de 1980, a equipe de Chazer começou a experimentar essa orientação para as soluções, dando a todos os clientes as mesmas tarefas, as chamadas tarefas fórmula. Algumas dessas tarefas pareciam ter eficácia universal, independentemente do problema. Uma delas, dada na primeira sessão, era pedir aos clientes que observassem o que existia na sua vida ou em seus relacionamentos que gostariam de manter. Essa tarefa ajudava a reorientar as pessoas para que deixassem de chafurdar nos pontos ruins de sua vida e passassem a pensar nos bons. Essa mudança de perspectiva parecia muito eficiente para criar um ponto de vista mais positivo, capaz de levar a interações melhores, que por sua vez reforçavam e expandiam o ponto de vista positivo. Esta se tornou conhecida como a tarefa fórmula da primeira sessão e é a tarefa padrão dada no final da primeira sessão. Entre este momento e a próxima vez em que nos encontramos, eu gostaria que você observasse, para poder me descrever na próxima vez, o que acontece na sua família, vida, casamento, relacionamento, que você quer que continue acontecendo. De Chazer, 1985, página 137. Com o sucesso dessas tarefas fórmula, a equipe começou a se dar conta de que o processo de mudança pode ser iniciado sem grande conhecimento do problema ou das personalidades daqueles que sofrem com ele. Os terapeutas começaram a se concentrar em maneiras de desenvolver a faculdade de resolver problemas nas pessoas que acreditavam estar inibida por um foco em falhas e fracassos.
Esse pensamento conduziu ao desenvolvimento da questão da exceção e da questão do milagre, dois esteios da abordagem focada na solução. A questão da exceção ignora o quadro dos problemas que os clientes levantam e, em vez, dirige a sua atenção para o negativo dessa imagem, os momentos em que não havia problemas. Ao explorar esses momentos e o que havia de diferente neles, os clientes encontram pistas sobre o que podem fazer para ampliar essas exceções. Além disso, levando em consideração que foram capazes de modificar ou eliminar o problema, os clientes percebem que seu ponto de vista em relação ao mesmo pode mudar. Ele parece menos insuperável. Estudo de caso. Mary, que sofre de bulimia, talvez se lembre de vários momentos da semana anterior em que sentiu uma vontade louca de fazer uma farra de comida e depois vomitar, mas não o fez. Ela descobre que, nesses momentos, estava longe dos pais e não sentia que os desapontava. Ela decide que chegou a hora de se tornar mais independente. Assim, uma solução é um produto conjunto da conversa entre terapeuta e cliente sobre tudo que o problema /queixa não é. Berg de Scheiser, 1993, página 21. Eve Lipschick recomenda perguntar sobre exceções com o emprego das seguintes perguntas. Há momentos em que você não tem este problema? De que maneira isso faz diferença para você? Para os outros? O que possibilitaria que isso acontecesse mais? Que pequenas mudanças você perceberá? O que os outros perceberão em você? Perguntar sobre exceções permite que terapeuta e cliente aproveitem sucessos passados para progredir. Se isso não funcionar, o terapeuta pode perguntar por que as coisas não estão piores. Como você conseguiu fazer isso? E então, aproveitar essa realização para prosseguir. Perguntas de manejo podem ajudar os clientes a perceber que têm mais recursos simplesmente por suportar do que imaginam. O que faz você ir em frente em circunstâncias tão difíceis? Por que as coisas não estão piores? O que você fez para evitar que piorassem? Se o cliente der uma resposta, o terapeuta pode partir dela e perguntar como essa capacidade de suportar se mantém e quanto desse esforço ele ainda pode fazer. Se o cliente não apresentar nenhuma evidência de ter feito algo a fim de evitar que os problemas piorassem, o terapeuta pode perguntar: você acha que as coisas podem piorar? Como seria isso para você? Qual é a coisa mais simples que você se imagina fazendo que poderia fazer diferença? Quando descobrir e aproveitar as exceções for eficaz, talvez não haja grande necessidade de maiores intervenções. Todavia, nos casos em que for difícil para os clientes identificar sucessos passados, convém pedir que imaginem sucessos futuros, empregando a questão do milagre. A questão do milagre é: suponha que uma noite, enquanto você estivesse dormindo, acontecesse um milagre e o seu problema fosse resolvido. Como você saberia? O que estaria diferente? Essa pergunta ativa uma postura de solução de problema, ao dar às pessoas uma visão de seu objetivo, talvez do mesmo jeito que a visualização do saque perfeito ajuda o tenista. Isso também ajuda os clientes a olharem além do problema, para ver que aquilo que realmente desejam talvez não seja a eliminação do problema em si, mas ser capazes de fazer aquilo que o problema tem impedido. Se o terapeuta puder incentivá-los a começar a fazê-lo apesar do problema, este subitamente pode deixar de parecer tão grande. Estudo de caso. Mary diz que se não fosse por sua bulimia, ela se aproximaria mais das pessoas e se divertiria mais. Se, com o incentivo do terapeuta, Mary começar a assumir riscos interpessoais e se divertir mais, sua bulimia pode passar a um problema menor, um obstáculo menos insuperável em sua vida, o que poderia também aumentar sua capacidade de controlá-la. A questão do milagre é mais eficaz quando os clientes queixam-se em termos vagos. Estudo de caso. Uma terapeuta, atendendo um casal com problemas, tentou afastá-lo das queixas e aproximá-lo das soluções, fazendo uma série de perguntas construtivas, tais como: como vocês habitualmente resolvem problemas deste tipo? Quando você se sente mais apreciada por seu companheiro, o que é que ele está fazendo de diferente? Embora o casal tenha montes de queixas mútuas, o marido foi capaz de responder positivamente à pergunta da terapeuta. Então, vocês dois concordam que o outro se sente igualmente mal. Alguma ideia sobre qual seria a solução? Marido: sim, a solução seria maior aceitação. Terapeuta: da parte dela, de sua parte. Marido: bem, da parte de ambos. Mulher: bem, a única solução que eu vejo é semelhante, mas eu perdi a confiança nele. Quando a terapeuta pediu que ela falasse mais sobre qual poderia ser a solução, a mulher retornou às suas queixas.
Então, a terapeuta recorreu a uma versão modificada da questão do milagre, na esperança de levá-la a uma visão mais específica da direção da mudança positiva. E se por um milagre essa confiança voltasse amanhã, como você saberia? Quais seriam os sinais? Mais recentemente, as questões de escala tornaram-se um ingrediente importante da terapia focada na solução. Essas perguntas de graduação foram introduzidas para ajudar terapeutas e clientes a falarem sobre tópicos vagos, como depressão e comunicação, em que é difícil identificar mudanças comportamentais e objetivos concretos. A terapeuta pergunta à cliente deprimida, por exemplo, em uma escala de 1 a 10, sendo tão deprimida como você se sentia quando me telefonou, e 10, como você se sentiria no dia seguinte, ao milagre. Como você se sente agora? A cliente responde 2, e a terapeuta poderia dizer, então você se sente um pouco melhor do que quando me telefonou. Como você conseguiu melhorar? Ou ela poderia perguntar, o que você acha que precisa fazer para conseguir um 3? Dessa maneira, terapeuta e cliente podem reconhecer e aproveitar pequenas mudanças em direção ao objetivo, em vez de ficar empacadas no ou eu estou deprimida ou não estou, o tipo de pensamento que caracteriza tais problemas. As questões de escala também são usadas para fazer o cliente quantificar sua confiança na própria capacidade de manter suas decisões. Em uma escala de 1 a 10, quão confiante você está de que será capaz de não perder a calma nesta semana? Na prática, esse expediente tem uma implicação do tipo prove. A resposta é seguida pela pergunta sobre o que o cliente pode fazer para aumentar as chances de sucesso. O que você tem de fazer para se manter firme desta vez? As perguntas de escala são uma maneira inteligente de antecipar e desarmar a resistência e a recaída, e de encorajar o compromisso com a mudança. Questões de escala também podem ser usadas para transformar objetivos que possam parecer desanimadoramente distantes em pequenos passos mais exequíveis. Em uma escala de 1 a 100, sendo um nunca e 100 sempre, que percentagem do tempo você diria que está vivenciando o problema? Então, em réplica à resposta, quantos pontos essa percentagem teria de baixar para que você se sentisse melhor? O que lhe parece um valor de 75 a 70? O que você estaria fazendo de diferente? O que os outros estariam fazendo de diferente? Uma mulher que era mais forte do que imaginava. Para ilustrar o processo de uma terapia focada na solução, resumiremos uma sessão relatada por Insoo Berg e Peter de Jong. A cliente, Lucinda, é uma mulher de 19 anos, afro-americana, mãe de 2 crianças, de 3 e 4 anos, que foram retiradas dela e colocadas sob os cuidados de pais adotivos há 18 meses. Lucinda fora abusada fisicamente por um parceiro anterior. Essas são todas as informações que a terapeuta quis ter antes de conversar com ela. Estudo de caso. Em vez de perguntar sobre os seus problemas, a terapeuta começa perguntando: o que eu posso fazer que a ajudaria? Lucinda diz que está deprimida e estressada e que quer ter alguém com quem conversar, pois seus filhos não estão com ela. Ela também alude ao relacionamento abusivo com um homem que não está mais com ela. Sem falar mais nada sobre a difícil situação de Lucinda, a terapeuta faz uma série de perguntas sobre como Lucinda conseguiu terminar o relacionamento abusivo. Lucinda diz que foi difícil, porque Marvin não queria ir embora e ameaçava matá-la. A terapeuta diz: é nesse momento que a maioria das mulheres recua e aceita o homem de volta. Como foi que você conseguiu não dar para trás? Lucinda replica: algumas vezes eu dei para trás, por ficar apavorada. Sempre que eu voltava para ele, as coisas ficavam cada vez piores. Ela passa a descrever como Marvin quebrou a perna do filho dela, razão pela qual ela perdeu a custódia dos filhos, e como isso a fez decidir que não o aceitaria mais de volta. A terapeuta pontua a história de Lucinda com comentários que salientam a sua capacidade de proteger seus filhos, tais como: mas algumas mulheres ou ficariam loucas de medo dele, ou, quem sabe, achariam que ele iria mudar e o aceitariam de volta. E, uau, estou impressionada com isso. Como você fez isso? Depois de mostrar a Lucinda que está impressionada com a competência dela, a terapeuta passa para perguntas destinadas a estabelecer objetivos. Lucinda diz que deseja os filhos de volta e não quer mais ter medo de Marvin. Ela procura conselhos sobre como ser forte com Marvin. A terapeuta fala: mas parece que você já é. Para deixar mais claro o objetivo de Lucinda, a terapeuta lhe faz a questão do milagre. Diz a Lucinda para imaginar que naquela noite, quando for dormir, vai acontecer um milagre e seus problemas desejar os filhos de volta e querer ser mais forte estarão resolvidos. Como Lucinda saberia que o milagre aconteceu? Lucinda responde que seus filhos estariam de volta em casa e ela estaria imensamente feliz.
A terapeuta pede que ela fale mais sobre o quadro do milagre. E Lucinda passa grande parte da sessão descrevendo alegremente o que faria com os filhos e como ela e eles se sentiriam. Enquanto a terapeuta interpunha perguntas como: onde você aprendeu a ser uma mãe tão boa, tão amorosa? A terapeuta faz uma questão de escala. Em uma escala de 1 a 10, 10 representando como você estará quando finalmente tiver seus filhos de volta, e 1 como você estava quando lhe foram tirados, onde você diria que as coisas estão hoje? Lucinda diz que entre 8 e 9. A terapeuta pergunta como ela foi capaz de subir tanto. Lucinda responde que é por ter certeza de que seus filhos logo voltarão. Depois de mais alguns elogios, a terapeuta faz uma pausa e passa a dar um retorno. Diz que faz sentido Lucinda estar deprimida, considerando o que perdeu e o que experienciou em sua vida, mas que está surpresa ao ver como Lucinda utilizou o que aprendeu. Isso é realmente surpreendente para mim. Para alguém tão jovem, você já é muito sábia. A terapeuta também a cumprimenta por ter rompido com Marvin. Lucinda concorda com tudo isso, e a terapeuta então diz: a essa altura, eu nem sei se nós precisamos conversar novamente. O que você acha? Lucinda concorda que não precisa mais de ajuda, e elas encerram a sessão. Ela nunca telefonou pedindo outra sessão, e seus filhos lhe foram devolvidos. Berg e de Jong acreditam que, durante a conversa focada na solução, as percepções de Lucinda sobre si mesma, como deprimida e passiva, mudaram. Acham que ela partiu com um senso mais claro do que queria e de como fazer isso acontecer. Os terapeutas focados na solução afirmam que, se tanto o cliente quanto o terapeuta conseguirem se reorientar na direção das forças exceções ao problema, objetivos esclarecidos e estratégias para atingi-los, a terapia pode ser bastante breve. Duas suposições justificam essa crença. A primeira se vale novamente do construtivismo e do poder da sugestão. Conforme explicam O'Hanlon e Weiner Davis, 1989, página 34. Já que aquilo que esperamos influencia o que conseguimos, os terapeutas orientados para a solução mantêm aquelas pressuposições que aumentam a cooperação cliente-terapeuta, capacitam o cliente e tornam o nosso trabalho mais eficaz e prazeroso. Mantemos suposições que focam forças e possibilidades. Felizmente, essas suposições também ajudam a criar profecias que se autorrealizam. Se uma perspectiva é tão válida quanto outra, por que não supor que as soluções podem ser encontradas rápida e facilmente? A segunda suposição é tomada emprestada do modelo do MR e uma pequena mudança geralmente é tudo de que precisamos, pois ela pode se transformar em mudanças maiores, como uma bola de neve que aumenta conforme rola. Segundo colocam O'Hanlon e Weiner Davis, 1989, página 42. Depois de fazer uma pequena mudança positiva, as pessoas se sentem otimistas e um pouco mais confiantes em relação a tentar outras mudanças. Com essas duas suposições a respeito da mudança, os teóricos focados na solução planejaram uma série de perguntas e tarefas cruciais destinadas a criar uma perspectiva otimista e fazer a bola de neve começar a rolar. No caso de Lucinda, a terapeuta empregou a questão do milagre, questões da exceção, questões de manejo. Como você fez isso? Elogios durante a sessão e um retorno no final da sessão que enfatizou e resumiu a sua competência. Lucinda partiu com um sentimento de que a terapeuta acreditava que ela era capaz de atingir seus objetivos. Os elogios, parte importante da terapia focada na solução, são transmitidos com perguntas que assumem a forma geral de como você fez isso? Ou, mais exatamente, uau, como você fez isso? Observe que essa linguagem chama a atenção para o fato de que a pessoa já fez alguma coisa. Em vez de perguntar, você já teve algum emprego? Perguntar, que empregos você já teve? Convida os clientes a descrever seus sucessos e, portanto, ajuda a aumentar a autoconfiança. Para serem eficazes, os elogios ou cumprimentos devem apontar para o que mais há a se fazer, não para o que deve ser eliminado. A maioria dos clientes sabe o que está errado, mas não sabe o que fazer para evitar repetir as mesmas antigas soluções ineficazes. Os cumprimentos, tanto diretos quanto indiretos, podem ser usados para salientar estratégias bem-sucedidas e manter os clientes focados naquilo que funciona. A terapia focada na solução costuma ser praticada em uma abordagem de equipe em que um ou mais colegas observam por trás de um espelho. Quer trabalhe com uma equipe, quer sozinho, o terapeuta habitualmente faz uma pausa de 5 minutos perto do final da sessão. Durante esse momento, o terapeuta, com a equipe ou sozinho, compõe uma mensagem para o cliente.
A mensagem em resumo consiste em 4 elementos. Um retorno sobre o que o terapeuta escutou durante a sessão. Elogios pelos passos positivos já dados. Um enquadre para situar a difícil situação do cliente, habitualmente enfatizando a normalidade da situação. Sugestão de uma tarefa a ser executada entre sessões. O objetivo global da mensagem em resumo é fornecer uma perspectiva nova e mais esperançosa do problema, bem como gerar esperança e expectativas positivas. Então, por exemplo, o terapeuta pode começar dizendo: "O que eu escutei você dizer hoje é que..." Essa declaração inclui o que o terapeuta escutou o cliente falar, empregando a linguagem dele tanto quanto possível, seus objetivos, progressos e comentários sobre seus sentimentos e emoções. A seguir, o terapeuta elogia, reforça mudanças positivas, normaliza, reenquadra ou apresenta informações de uma perspectiva desenvolvimental. Por fim, é dada uma sugestão, que pode ser tão simples como: continue fazendo o que você já faz, ou algo mais específico que oriente a pessoa a fazer algo diferente. Friedman e Lipschick, 1999, página 332. A mensagem em resumo começa com uma síntese do que o terapeuta escutou o cliente falar durante a entrevista, incluindo o problema, seu background, os objetivos do cliente e os progressos e as forças anteriores à sessão. O que eu escutei vocês me dizerem hoje, senhor e senhora X, foi que... Eu escutei todos vocês corretamente? Há algo importante que omiti ou que vocês queiram acrescentar? Segue-se a síntese, uma declaração que reflete a reação do terapeuta, incluindo uma expressão de empatia. Não me surpreende que você esteja tão deprimida. Um comentário sobre o impacto emocional sofrido pelo cliente. Acho que você realmente deve estar sofrendo muito. Elogios pelas mudanças ou forças anteriores à sessão. Fiquei impressionada com quantas coisas você tentou fazer para melhorar a situação. E algum comentário sobre os objetivos compartilhados pelo cliente. O terapeuta, então, faz uma sugestão no sentido de os clientes observarem ou aproveitarem aspectos positivos. Eu sugiro que você observe o que o Patrick está fazendo na escola que você gostaria que ele continuasse a fazer. Patrick, eu sugiro que você tente perceber, entre o que acontece na escola com as outras crianças e a sua professora, o que você gostaria que continuasse a acontecer. Aqui estão algumas sugestões comumente utilizadas na terapia focada na solução. Dar a tarefa-fórmula da primeira sessão, de Shazer, 1985. Entre este momento e a próxima vez em que nos encontramos, eu gostaria que você observasse o que acontece na sua família que você quer que continue acontecendo. Fazer mais aquilo que funciona. Já que você disse que geralmente vocês conseguem conversar quando saem para caminhar, talvez deva tentar fazer isso de vez em quando e ver o que acontece. Fazer alguma coisa diferente. Você disse que quando confia em Janine e espera que ela se responsabilize pelo tema de casa, ela costuma não o fazer. Talvez você devesse tentar algo diferente. Se o cliente fala: "Eu já disse a mesma coisa milhares de vezes e não fez nenhuma diferença", a sugestão de tentar algo diferente convida o cliente a descobrir sua própria solução. A sugestão de fazer algo diferente pode ser dada como um experimento, conforme ilustrado pelo exemplo de Insulberg dos pais, que, exasperados pela incóprise do filho, receberam a sugestão de tentar algo diferente. Então, resolveram encher de água o penico da criança, colocaram nele um barquinho de brinquedo e disseram ao menino que sua tarefa seria afundar o barquinho. Deu certo. Ir devagar. Esta sugestão, retirada do modelo do MRI, pretende ajudar os clientes a superar o medo e a resistência a mudar, por meio de perguntas sobre possíveis consequências negativas da mudança e de um alerta contra tentar mudar com excessiva rapidez. Eu tenho uma pergunta que pode parecer estranha. Será que haveria alguma vantagem em tudo permanecer como está? Fazer o oposto. Esta sugestão, também retirada do modelo do MRI, baseia-se na noção de que muitos problemas são mantidos pela solução tentada. Sugerir que os clientes tentem fazer o oposto do que fazem é muito útil nos problemas que existem apenas entre duas pessoas. Uma pessoa com problemas conjugais, pai/mãe que tem problemas com um filho. Se repreender uma criança por se comportar mal não funcionar, os pais podem ser estimulados a começar a elogiá-la por se comportar bem. Se as tentativas de um marido de evitar conversas com a mulher sobre o relacionamento deles não funcionam, ele poderia tentar iniciá-las quando se sentir bem disposto. A tarefa de predição, de Shazer, 1988. Antes de você ir para a cama hoje à noite, prediga se o problema estará melhor ou igual amanhã. Amanhã à noite, avalie o dia
e compare as coisas com a sua predição. Pense sobre o que pode explicar a predição certa ou errada. Repita isso todas as noites até o nosso próximo encontro. Como se pode constatar, os elogios e as sugestões da mensagem resumo continuam sendo o empurrão básico da abordagem focada na solução, chamando a atenção da família para os seus recursos e encorajando-a a aproveitá-los de modo a focar soluções em vez de problemas. Avaliando a teoria e os resultados da terapia. Embora alguns tenham criticado a terapia focada na solução como simplista, nesta abordagem existem ingredientes úteis que podem ajudar os clientes a sair de seu pessimismo e avançar para uma ação construtiva. Como qualquer modelo nos primeiros estágios de evolução, ela tem sido apresentada às vezes em um estilo de livro de receitas, o que levou terapeutas com pouca experiência a usá-la como um conjunto de técnicas formulistas. Mais recentemente, alguns terapeutas focados na solução reconheceram este problema e enfatizaram a importância da filosofia global e do relacionamento com os clientes. Ev Lipschick, por exemplo, salienta que a velocidade e o sucesso da construção da solução dependem da capacidade do terapeuta de permanecer conectado com a realidade dos clientes durante todo o curso da terapia. Esta é a sustentação de todo o processo colaborativo, a substância lubrificante que mantém os eixos girando. Lipschick, 1999, página 329. Como qualquer outra terapia, a abordagem focada na solução provavelmente não será muito efetiva se o terapeuta, na pressa de chegar aos seus próprios objetivos, deixar de escutar os clientes e de fazer com que se sintam compreendidos. Para o seu crédito, os terapeutas focados na solução fizeram pesquisas e relataram resultados que não foram necessariamente os esperados. Um dos estudos sobre o processo de terapia focada na solução causou certo tumulto. Linda Metcalf, 1993. Metcalf et al., 1996, entrevistou 6 casais que teriam conseguido bons resultados com a BFT-C. Ela também entrevistou seus terapeutas. Descobriu que, em vários aspectos, o que os terapeutas disseram que acontecera e que a teoria focada na solução diz que deve acontecer, não estava de acordo com as experiências dos clientes. Por exemplo, ao discutir o que fora útil, os terapeutas focalizaram principalmente as técnicas utilizadas, ao passo que os clientes tenderam a apontar as qualidades do relacionamento com o terapeuta. Além disso, embora todos os terapeutas acreditassem que a decisão de terminar a terapia fora tomada em conjunto, 4 dos 6 casais acreditavam que o terapeuta tomara a decisão por si, e alguns deles se sentiram empurrados para fora prematuramente. O estudo também revelou que os terapeutas, em geral, assumem um papel mais diretivo do que sugere a literatura focada na solução. Ao revisar a experiência de Lucinda, descrita anteriormente, poderíamos dizer que a terapeuta conduziu a entrevista em uma direção muito otimista e que a decisão de terminar depois de uma única sessão não chegou a ser mútua. Depois que a terapeuta disse: "A essa altura, eu nem sei se nós precisamos conversar novamente. O que você acha?" Seria necessário uma cliente muito assertiva para responder: "Não, eu preciso de mais sessões." A dúvida sobre a terapia focada na solução ser genuinamente colaborativa ou diretiva tem sido erguida com frequência. Ela chegou a ser chamada de terapia de solução forçada por algumas pessoas, pela tendência percebida nos terapeutas de pressionar os clientes a discutir apenas o positivo e a desconsiderar o negativo. Conforme perguntam Efron e Schenker, que garantia existe de que os clientes dos terapeutas focados na solução não aprenderam simplesmente a guardar suas queixas para si mesmos na presença do terapeuta? Reconhecendo essa preocupação, Ev Lipschick, 1997, página 167, escreve: "Eu, ocasionalmente, trabalhei com clientes que descrevem sua experiência com seu ex-terapeuta focado na solução como se ele fosse excessivamente positivo e não lhes desse oportunidade para falar sobre coisas que realmente os incomodavam." Os próprios terapeutas, focados na solução, expressaram reservas sobre a injunção do modelo para que fossem constantemente otimistas. Conforme relatou Cheryl Storm, eu descobri que ser inflexivelmente focada na solução é inadequado para alguns clientes. Esses indivíduos insistem em falar sobre o problema com detalhes e, se ignorados, demitem o terapeuta. Eu achava que empregava mal a abordagem, mas agora acredito que enfatizei demais a mudança. Outros ecoam esse sentimento. Quando tentamos utilizar exclusivamente tais modelos e posturas, começamos a sentir que algo está errado e não funciona, como se estivéssemos, de alguma forma, enganando nossos clientes e a nós mesmos.
Efron e V. Nendal, 1993, página 17. Como Lipschick, alguns terapeutas focados na solução estão atentos a esse feedback. Segundo Bill O'Hanlon, 1996, página 85, Carl Rogers nos ensinou, anos atrás, que escutar respeitosamente os clientes e deixá-los saber que vamos escutar suas percepções e seus sentimentos e os aceitamos como são no momento é um pré-requisito para a maioria das pessoas cooperar no processo de mudança. Da mesma forma, William Butler e Keith Powers, 1996, página 230, enfatizam a importância de validar como o cliente experiencia o problema e observa a ausência dessa validação na literatura focada na solução. Durante a primeira entrevista, a cliente queixou-se de um sentimento crescente de depressão devido a perdas recentes. O terapeuta escutou atentamente, refletiu sobre os sentimentos dela e fez comentários empáticos. O mais importante que o terapeuta fez, no entanto, foi não perguntar nada sobre o futuro. Na segunda entrevista, uma semana mais tarde, a cliente contou novamente detalhes de sua longa história de depressão e perda. O terapeuta trabalhou o tema das múltiplas perdas e dos muitos anos de luta. Foi só depois de examinar detalhadamente e empatizar com o grande número de perdas nos últimos 10 anos que o terapeuta introduziu uma pergunta focada na solução. Mas quando eu examino esta longa lista de perdas e vejo tudo o que você passou, não posso deixar de me perguntar como você conseguiu evitar que as coisas piorassem ainda mais? Butler e Powers, 1996, página 230. Os autores concluem que foi crucial deixar a cliente expressar plenamente seu sofrimento e validar sua experiência antes de direcionar a conversa às suas capacidades. O problema que alguns terapeutas focados na solução podem ter com esta linha de pensamento é que o modelo corre o risco de perder sua característica distintamente breve. Pode levar várias sessões para que alguns clientes sintam-se totalmente compreendidos e reconhecidos. Se acrescentarem um estágio de reconhecimento ao atual modelo, a terapia focada na solução não começaria a se parecer com a terapia de apoio habitual, tanto na duração quanto na prática. Em outras palavras, a recusa em conversar sobre problemas, que é o que torna única a terapia focada na solução, acaba sendo problemática. Tranquilizar alguém preocupado dizendo que ele não precisa se preocupar com nada não é nem um pouco tranquilizador. Isso talvez nos faça acreditar que nossos sentimentos não são válidos, pois não os teríamos se só olhássemos para o lado bom das coisas. Muitas pessoas não ficam muito entusiasmadas com a ideia de serem mudadas por alguém que parece não compreendê-las. Esperamos que este debate ajude os terapeutas focados na solução a se afastarem da maneira formulista pela qual o modelo foi de início proposto. Muitas das técnicas, sem dúvida, são valiosas para os clientes se aplicadas no tempo certo e de forma flexível, mas as técnicas podem obscurecer a humanidade intuitiva dos terapeutas. Esperamos que os alunos lembrem a honesta confissão de Michelle Weiner Davis, 1993, página 157, de que ela nem sempre pratica o que prega. Meus clientes choram e expressam dor, raiva, desapontamento e medo, exatamente como fariam no consultório de qualquer outro terapeuta. E eu respondo com compaixão. A história da minha terapia, que ela apresenta em oficinas, não é o quadro total de como eu faço terapia. Resumo. A terapia focada na solução é uma descendente direta da abordagem do MRO, embora inverta a ênfase no que não funciona para aquilo que funciona. Enquanto a abordagem do MRRI focaliza problemas, a terapia focada na solução focaliza soluções. A ideia é que as pessoas muitas vezes empacam nos problemas porque, ao tentar chegar ao fundo deles, ignoram soluções que estão bem debaixo do seu nariz. Esta noção levou ao desenvolvimento de um conjunto de técnicas para transformar a fala-problema na fala-solução. Essas técnicas incluem questões de exceção, por exemplo. Você consegue pensar em momentos nos quais não teve o problema? O que você fazia nesses momentos? A questão do milagre, por exemplo. Suponha que você vai dormir e acontece um milagre, e quando você acorda, o problema está resolvido. O que estaria diferente? Questões de escala, por exemplo. Em uma escala de 1 a 10, como você se sente agora comparado a quando me telefonou? Questões de manejo, por exemplo, considerando quão ruins estavam as coisas, como você conseguiu lidar com a situação? Tarefa-fórmula da primeira sessão. Quando você sair daqui e até a próxima semana, observe o que acontece que você gostaria que continuasse acontecendo. E elogio. Uau, você deve ser muito inteligente por ter pensado nisso.
Essas técnicas são colocadas em prática assim que possível para manter a terapia breve e desestimular os clientes a se alongarem no aspecto negativo de sua experiência. Mais recentemente, alguns terapeutas questionaram a ênfase do modelo na técnica e sugeriram que as qualidades do relacionamento terapeuta-cliente podem estar no âmago da efetividade do modelo. Isso levou a uma defesa de maior colaboração com os clientes, de modo que seus sentimentos sejam reconhecidos e validados antes da introdução das técnicas focadas na solução. A terapia focada na solução continua a ter imenso apelo no mundo da psicoterapia. Parte de sua popularidade está relacionada ao grande número de terapeutas que tentam encontrar maneiras de se sentirem efetivos convivendo com o limitado número de sessões do gerenciamento de saúde. Além disso, suas técnicas são relativamente fáceis de aprender. O básico pode ser compreendido em poucas oficinas. E sua natureza otimista torna-a mais prazerosa para muitos terapeutas. Todavia, suas fórmulas fáceis de aprender levam alguns terapeutas a descartarem-nas como superficiais quando empacam em um tratamento. Não entendem que as técnicas só funcionam no contexto da filosofia focada na solução, que leva tempo para assimilar. Críticos questionam se o terapeuta, na verdade, mantém uma conversa respeitosa com o cliente quando ele só elogia, busca exceções e induz ao otimismo. Será que esses diálogos insistentemente otimistas têm o efeito de silenciar as dúvidas e as dores das pessoas? Será que o terapeuta focado na solução pode encontrar uma maneira de honrar as percepções do cliente que não se ajuste às fórmulas? Os clientes podem confiar no retorno de alguém que tenta incansavelmente encontrar pontos a elogiar e jamais os desafia ou questiona. Os clientes podem ser honestos em relação aos resultados da terapia com alguém que parece querer tanto que se sintam melhor o tempo todo. Outras perguntas destacam as forças do modelo. Por exemplo, não é importante que os terapeutas tenham orientações claras e concretas para que a terapia não se torne vaga e sem direção. Não é mais capacitante ajudar as pessoas a visualizarem seus objetivos futuros e se concentrarem em suas forças, em vez de em seus problemas e déficits? Se a experiência de sofrimento das pessoas está ligada à sua maneira de pensar ou falar sobre esse sofrimento, não será melhor que utilizem uma linguagem que as conduza para fora da dor e não para dentro dela? A terapia focada na solução tenta responder a todas essas perguntas e, desse modo, encontrar uma identidade coerente no século XXI. Esperamos que essa evolução não seja de todo ditada pelas limitações do gerenciamento de saúde ou da aderência à doutrina. Em vez disso, esperamos que o amadurecimento da terapia focada na solução reflita uma crescente apreciação de que, embora um foco nas soluções possa ser proveitoso, as pessoas precisam que sua experiência vivida seja reconhecida. E essa experiência nem sempre é otimista.